Donald Trump fica inelegível no Maine e não vai poder disputar as primárias no estado. O Luca Bassani tem todos os detalhes para a gente sobre mais esse desdobramento da política americana. É isso mesmo, Olivia. Nós vemos seguindo uma decisão muito parecida com aquela que foi tomada há 2 semanas do Colorado. O estado do Maine, a Corte Estadual do Maine, decidiu por retirar o possível candidato Donald Trump das primárias republicanas já no começo do ano que vem. Isso poderia fazer com que ele tivesse a desvantagem neste estado que, ao contrário de outros estados americanos, segue a divisão dos votos do colégio eleitoral de maneira proporcional, não daquela maneira em que o vencedor leva todos os votos, como é o caso do Colorado ou da Califórnia, por exemplo. Eu vou dispensar o Luca por enquanto. Luca, perdão se você estiver me ouvindo, mas é porque a conexão está bem ruim, a gente está tendo dificuldade para escutá-lo. E eu vou falar então por enquanto com os nossos comentaristas, começando aqui com a Amanda, a respeito de mais esse desdobramento na política norte-americana. Amanda, nós tivemos então anteriormente a decisão lá no Colorado, nesse mesmo sentido, dessa decisão recente do Maine, e ainda nessa semana uma decisão contrária em relação a essa nos 2 estados, no Michigan, mas ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponte antes de falar, bater o martelo de inelegibilidade para Donald Trump, né? Olivia, é uma controvérsia que vai chegar à Suprema Corte americana inexoravelmente, porque 2 estados, como você citou, Maine e Colorado, já negaram a possibilidade de Trump participar da disputa eleitoral baseado na 14ª emenda da Constituição americana, que bane o presidente que promoveu um levante, uma insurreição contra o governo americano. E os juízes desses 2 estados, os secretários de estado que são responsáveis pela eleição, é diferente. Lá eles não têm justiça eleitoral, então cada estado estabelece, define as suas próprias regras. Por isso que a gente tem 2 estados negando a possibilidade de Trump participar da corrida eleitoral. E eles dizem que ele desrespeitou a 14ª emenda da Constituição. Isso vai chegar, e vários outros estados ainda vão ter que se debruçar sobre essa controvérsia. Isso vai chegar à Suprema Corte, que tem 3 juízes apontados por Donald Trump e tem uma maioria de juízes conservadores, mas a 14ª emenda é muito clara e é inegável que Trump alardeou, incentivou essa insurreição contra o governo americano. E hoje, ironicamente, ele recorre ao direito, ao paradigma que ele rejeitou, ou seja, o direito dos eleitores americanos decidirem o seu próximo presidente. Só que ele, até hoje, não reconhece o resultado da eleição de 2020, que elegeu Joe Biden. É importante o nosso telespectador e ouvinte entender que nos Estados Unidos a eleição é indireta. Cada estado faz a votação para presidente e o vencedor, então, é que os delegados daquele estado vão fazer o voto em conjunto naquele que venceu no estado. Então, o que isso quer dizer é que Trump, no caso do Maine, por exemplo, ele deixaria de ter acesso aos votos desse delegado. Entretanto, o Maine já é um estado democrata, sempre vota com o candidato democrata, então ele não perde nada ali. E aí caberá à Suprema Corte decidir se ele de fato participou de uma insurreição contra o Estado americano. E a decisão será a que vai prevalecer em cima das decisões estaduais. Vamos aguardar para ver o que acontece.